Embaixo em cima. Boa noite, então, alunos, né? Vamos começar hoje mais uma aula de Física 3, tá? Hoje é dia 21/5. Então, conforme nós combinamos, eu vou fazer com vocês só uma revisãozinha rapidinha da prova da semana passada, é só fazer alguns comentários a respeito da prova, e aí depois eu vou retomar um pouco do conteúdo que a gente viu antes de fazer a G1, que era a lei de Ampère e lei de Biot-Savart, né, que fala dos campos magnéticos, né, campos eletromagnéticos, e aí a gente tem uma lista para terminar, eu vou resolver alguns exercícios com vocês da lista, e depois vocês, então, vão resolver, né, o restante aí da lista. Eu vou compartilhar a tela com vocês, só para nós discutir um pouquinho, vou conversar um pouquinho a respeito da prova, e aí depois a gente passa para a questão do conteúdo aí mesmo, né? Todos estão vendo aí a minha tela agora? Sim, prof. Beleza? Pessoal, então aqui, a primeira questão era uma questão meio adaptada ali, né, em relação ao ENAD, então, que falava sobre o nosso experimento lá do gerador de Van der Graaf, né? Então, quando nós tínhamos ali a questão do gerador de Van der Graaf, o que acontece, né? Todo o processo que se dá aqui, ele começa pelo processo de eletrização por atrito, né, entre essas polias de acrílico que a gente tem aqui e a correia, né, que é uma borracha. E aí todas as cargas positivas, né, que são arrancadas, aqui na verdade a gente deixa as cargas negativas aí fica com excesso, né, deixa eu só pegar aqui, permitir a entrada aí do CDNIR. O que acontece aqui, ó? Então, toda a esfera fica absolutamente carregada, né, na sua superfície. Lembram que a gente colocava, lá a gente tinha aquela outra esfera, né, que nós fazíamos como terra, e aí a gente desligou a luz lá do laboratório e via as faísquinhas, né, que seriam essa transferência aí que a gente tinha de carga elétrica, tá? E aí nós tínhamos, o que eu queria que vocês explicassem, tá? Na questão 1, eu acho que foi duas pessoas que tiveram um acerto completo, tá? Porque o que eu queria que vocês explicassem? Na verdade, quando a gente fala aqui, a resposta correta, se não me engano, era a letra D, né? Ó, as cargas se acumulam na esfera, enquanto a intensidade do campo elétrico gerado por essas cargas é menor do que a rigidez dielétrica do ar, tá? Então, o que eu queria que vocês explicassem? Que o processo todo, né, porque eu coloquei ali para vocês explicar, era que o processo todo se baseava, então, no atrito, né, aqui, basicamente, pelo atrito, todas as cargas que sobravam sobre a superfície da correia eram transmitidas, então, para a calota metálica, né, para essa calota aqui, e ao transferir para essa calota metálica essas cargas, quando a gente tinha aquela descarga elétrica, era porque ela vencia a rigidez dielétrica do ar, né? Então, quando você encostava um outro objeto, ou quando a gente colocava o dedo e a gente conseguia ver aquele choque, aquela transferência de elétrons se dava pela diferença de rigidez dielétrica, né? Quando a rigidez dielétrica do ar é rompida, a gente tem, então, aquela faísca. Nós conseguimos ver a faísca lá que era gerada, né? A número 2 estava tranquila, né? Era só para vocês calcular aqui e fazer Pitágoras, né? Você tinha um campo, as cargas eram positivas, a QX era positiva, né? Então, como o QX era positivo, ele tinha um campo saindo, ele descia aqui, e a QY era negativa, então eu tinha um campo entrando, né? Então, eu ficava com um campo elétrico aqui para a esquerda e um aqui para baixo, né? Esse era o desenho do meu campo elétrico resultante, então. E aí era só calcular cada campo e fazer o teorema de Pitágoras, né? Você jogava aqui por cateto de 90 graus, você já tinha ali o valor da coisa. Essa questão 3, que eu acho que ficou confusa aí, algumas pessoas me perguntaram, né? Deixa eu ver aqui, eu achei que alguém tinha entrado. Algumas pessoas me perguntaram como é que fazia aqui, tá? Então, nessa questão 3, o que vocês têm? Vocês têm, ele queria, qual que era o objetivo dele, ó? Era acumular energia, né? Na ordem de milijoules, tá? De milijoules, né? Então, o que ele fez? Ele associou capacitores em paralelo, e era isso que eu queria que vocês explicassem, ó.
que ele associou capacitores em paralelo, porque quanto mais capacitores na paralela eu somo, a capacitância ela é somada, né? Então, você tem aqui, tipo, na construção da paralela, você tem C1 mais C2 mais C3 mais C4, né? Da capacitância. Então, se você tem essa capacitância aqui, deixa eu ver, não tem ninguém, não. Se você tem essa capacitância na paralela, você faz a soma. E por que ele usou um capacitor? Porque o objetivo dele era acumular energia. E qual que é a função do capacitor? É acumular uma determinada quantidade de energia, né? E aí a gente tinha lá que a energia potencial era a capacitância vezes U ao quadrado, né? Dividido por 2. E aí vocês tinham lá o valor que dava, se não me engano, 6, 9, 9 eu acho que era, né? Milijoules a resposta, tá? Então, a explicação dela mais correta seria essa, tá? De vocês dizerem para mim, né, que capacitância, que o capacitor é um dispositivo que armazena energia, e por isso ele usou. E usou na paralela, por quê? Porque quanto mais capacitores eu associava em paralelo, maior era a capacitância equivalente do sistema, tá? A número 4, então, era a lei de Coulomb, né, que vocês fizeram lá, eu acredito que alguém fez, depois refez, né, passou para lá, para cá, enfim, né, porque todos mais ou menos fizeram na mesma lógica, assim, e tinha algumas lógicas que podiam ser diferentes, né, mas tudo bem, eu acredito que cada um tenha entendido o que fez, né, tá, mesmo que um fez e passou para os outros aí. Então, assim, ó, gente, a lei de Coulomb, né, ó, lembram? O que eu queria que vocês explicassem da lei de Coulomb? De fato, quando a gente pede para determinar a lei de Coulomb me diz o quê? Que a força elétrica resultante, ela é diretamente proporcional ao produto das cargas, né, ao módulo do produto das cargas, e inversamente proporcional à distância, ao quadrado da distância que separa essas duas cargas, tá? Então, teve gente que colocou inversamente proporcional à distância, tem que ser inversamente proporcional ao quadrado da distância, tá? Então, sempre que vocês forem se referir à lei de Coulomb, vocês têm que tomar esse cuidado, tá? Que a lei de Coulomb, ela se dá pelo quadrado da distância, tá? Doutora, Oi, consegue repetir isso aí para mim? consigo. Você coloca assim, ó, a lei de Coulomb, ela determina que a força elétrica resultante entre duas cargas, a força elétrica resultante entre duas cargas é diretamente proporcional ao produto do módulo das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa, Obrigado. ok? Uhum. Então, essa que é a lei de Coulomb, vocês têm que determinar aí, tá? A número 5 aqui também, gente, que vocês tinham que achar daí o trabalho, aqui era fácil, né? A força, o trabalho da força era quem? Era a força, né? Que vocês tinham ali, ia ser a carga, né? O trabalho da força ia ser a carga, que era menos 3 vezes a diferença de potencial, né? A diferença de potencial de A até B. Então, ia ficar 6 menos 100, né? Então, vocês tinham aqui essa diferença de potencial. E aí eu perguntava para vocês na letra B, se o deslocamento ocorresse na mesma superfície, agora acho que tem alguém, né? Aqui. Boa noite, Anthony. Então, aqui, ó, na letra B, o que eu pedia era que se o deslocamento ocorresse na mesma superfície equipotencial, qual seria o trabalho realizado? Então, vejam, ó, lembram que quando a gente fala de superfícies equipotenciais, vocês têm que lembrar, lembram que eu expliquei para vocês a respeito dos raios, né? E que quando a gente fica, por exemplo, dentro de um carro eletrizado, né, a sua superfície você quer sair, você tem que pular ou num pé só, ou então com os pés bem juntos, né? Por quê? Porque se você tiver na mesma superfície equipotencial, você não leva choque, né? Você não morre. Por quê? Porque não existe
a diferença de potencial vai ser zero, tá? E aí, nessa mesma superfície equipotencial, você não tem DDP, né? Você não tem diferença de potencial. Você morre, por exemplo, se um pé estiver na superfície de 6 volts e o outro estiver na superfície de 11 volts, né? Então, aqui você tem uma diferença de potencial. E É aí, por, é trabalho por isso que os realizado. passarinhos não moram, né? Exatamente. Uhum, eles ficam sempre na mesma superfície. E além do que, a resistência que ele oferece é muito maior do que a do fio, né? Então, a corrente elétrica passa pelo fio. Mas essa é uma das explicações, né? Porque eles estão muito pertinhos, então eles ficam na mesma superfície que potencial. Agora, se ele ficasse aqui, por exemplo, e encostasse o rabo aqui embaixo, né? Ele morre, né? Porque aqui vai existir uma diferença de potencial. Então, sempre na mesma superfície equipotencial, eu não tenho DDP, né? Eu não tenho diferença de potencial. Então, eu não tenho trabalho sendo realizado, né? Automaticamente. Mas aqui a maioria acertou, né? Escreveu mais ou menos nisso, né? Porque o delta V ia ser zero, ou que, né? Mas é isso que vocês têm que lembrar, que se você se movimenta na mesma superfície, a minha diferença de potencial é zero. Então, eu não tenho trabalho sendo realizado. Tá? E essa daqui era mais tranquila, né? Essa outra aqui era bem simplesinha, né? Lembram que aqui vocês têm, ó, vocês já podiam fazer, alguns fizeram meio que direto ali, tá? Não sei quem teve a ideia, mas enfim, né? Vocês fizeram ali. A ideia era calcular o campo elétrico, né? De cada uma delas, o potencial, desculpe, né? De cada uma dessas cargas em relação ao ponto O, mas aqui vocês já podiam ver, ó, porque como o potencial ele não é vetor, né? O potencial ele só depende da distância, ele não é uma grandeza vetorial e sim uma grandeza escalar. O que que acontecia? Se a carga for negativa, o potencial é negativo. Se a carga for positiva, o potencial é positivo. Então, o que que acontece aqui, ó? Como era a mesma carga e a mesma distância, né? Então, essa carga aqui se anulava com essa, ia sobrar essa aqui, né? Ou essa aqui se anulava com essa aqui, enfim, tanto faz. Porque como ele é escalar, né? Ele não é um vetor, então ia sobrar um desses potenciais aqui, que, se não me engano, era 135 joules, né? Alguma coisa assim. 135 volts, eu acho. Quando a gente fazia ali milivolts, né? Quando a gente fazia o resultado final ali, tá? Então, essa não tinha que explicar nada, né? Não podia explicar, esqueci. E aí era só fazer a conta, né? A questão número 7, que se referia à lei de Gauss, tá? Então, eu pedia para vocês calcular aqui, né, as linhas de campo, formando um ângulo de 35 graus, então, com a normal apontando para fora, como é esse caso aqui. Calcule o fluxo através da superfície e explique a lei de Gauss, né? Então, o que que a gente tem que explicar da lei de Gauss? A lei de Gauss, ela me diz o quê? Que toda carga que o fluxo de carga elétrica, né, é equivalente à quantidade de carga que atravessa essa superfície, tá? Em relação à sua normal. Então, vejam bem, quando a gente fazia lá, né, o fluxo era igual a E vezes a área, né, o fluxo do campo, era o campo elétrico vezes a área, né, e vezes o cosseno do ângulo, né? Então, se vocês tivessem lá um paralelo, né? Se vocês têm, por exemplo, aqui, essa superfície tem a normal, né? E aí, se você jogar o valor o fluxo, digamos assim, se essas linhas aqui, ó, se essas linhas fizessem 90 graus com a normal, né? Ó, se eu colocasse linhas atravessando essa superfície 90 graus aqui, ó, então o meu fluxo seria zero, né? Porque o meu cosseno de zero é zero, tá? Então eu tenho fluxo dependendo de quem? Desse ângulo, ó, entre o campo elétrico, tá? Essas linhas são linhas de campo, e a normal, a minha superfície que ele está atravessando, tá? Se eu tiver 90 graus com a normal, ou seja, se eu tiver um fluxo elétrico paralelo a essa superfície, eu não tenho fluxo entrando, né? Se eu tiver entrando aqui a 0 graus ou a 180, então eu tenho fluxo máximo, tá? Porque eu vou atravessar exatamente com a normal. Então, eu tenho que cuidar o quê? Eu tenho que cuidar sempre essa normal aqui, ó, na superfície, tá? E aí, o meu campo elétrico
tem que fazer um ângulo com essa normal aqui. Se ela fizer um ângulo de 90, então significa que eles são paralelos à superfície, aí eu não tenho fluxo. Se automaticamente, o que que me diz a lei de Gauss? Que se eu não tenho fluxo elétrico, eu também não tenho carga elétrica, tá? Então, a lei de Gauss me diz que a quantidade de carga, a quantidade de fluxo que atravessa uma superfície fechada, né? Ela é proporcional à quantidade de carga encerrada nessa superfície, tá? Então, o fluxo e a carga são a mesma coisa quando se trata de superfícies gaussianas, tá? É isso que me diz lá a lei de Gauss que a gente tinha estudado. Então, de certa forma, eu acho que estava bem tranquila a prova, assim, né? Era fácil de fazer, a não ser, né, Luana? Claro, eu entendi o que, que vocês comentaram ali, então, né? A Luana comentou que, de repente, se for no mesmo molde a prova de G2, então, que a gente diminua, de repente, uma questão para que fique mais fácil de vocês fazerem, né? Tá? Que o tempo foi apertado, né? Ou a gente aumenta o tempo, ou a gente diminui as questões, né? Tipo, deu de fazer, mas, tipo, deu de fazer corrido, né? Não deu de conferir nada. Pelo menos eu não conferi nada. Uhum. Não, entendi. É que daí também não deu muito tempo de vocês ficarem passando colo, né? Brincadeira. Então, tá bom, gente. Mas Tem isso também, né? a ideia era essa mesmo, né? De tempo, que desse tempo para vocês fazerem a prova corridinha, assim, né? Sem, para não ter tempo de ficar passando respostas, enfim, tá? Mas, gente, ó, em relação à nota, eu sei que vocês pagam, enfim, né? Que a nota é importante também, mas vocês têm que lembrar que nem tudo, nessa questão de vocês ter que reprovar, enfim, né? Ah, é, André? Então tá bom. Viu? E, em se tratando disso, eu quero dizer para vocês que vocês têm que vocês têm que lembrar que vocês precisam saber o conteúdo, né, gente? Então, independente da nota, agora cada um avalia, né? O que fez, o que sabe, o que não sabe, para poder correr atrás do prejuízo, tá? Então, assim, para que vocês precisam saber, né? Tem alguns conceitos básicos, por exemplo, gente, que eu vou falar para vocês aqui, ó, a questão da lei de Gauss, né? Campo elétrico, principalmente, lei de Coulomb, essas questões vocês precisam saber. São coisas que vocês vão usar o resto da vida de vocês. Independente daquilo que vocês estarão fazendo aí, são coisas que vão estar bem presentes aí no cotidiano de vocês, então vocês precisam saber se você, claro que os cálculos depois, existem programas que fazem, enfim, né, que jogam ali, mas vocês deverão interpretar os problemas, saber o que que é um campo elétrico, saber o que que é uma força elétrica, identificar o que que é uma superfície gaussiana para poder depois, vocês vão ver lá quando a gente estudar eletromag, a gente tem umas condições de fronteiras, de valores de fronteira que a gente estuda lá e para a gente poder determinar essas superfícies gaussianas, esses campos elétricos e magnéticos depois, então vocês precisam saber, tá? Então tem alguns conceitos que vocês deverão estar, precisam, né? Vocês vão precisar, certo? Então, para lembrar isso para vocês, que vocês precisam dar uma focada nisso daí, tá? Então, gente, como nós havíamos combinado, então vocês têm ali no mapa, antes da revisão de G1, tem uma lista de campo e força magnética, né? Que são 15 exercícios lá. Eu vou fazer alguns com vocês hoje para depois vocês terminarem, né? Que eu falei que eu ia fazer. Mas antes da gente voltar para os exercícios, da gente trabalhar os exercícios, eu vou falar um pouquinho, vou retomar um pouquinho do conteúdo, tá? Para que a gente, para que vocês tenham, assim, uma visão um pouquinho melhor, né? Esse aqui não, né? Porque é para o sábado, que eu estava estudando hoje. Deixa eu ver, aqui a lista de exercícios de vocês. Ah, peraí, vamos lá. Então, campos magnéticos gerados por correntes elétricas, né? Que foi o nosso último conteúdo aí, tá? Então, lembro lá do magnetismo, deixa eu só passar aqui,
né, atração, repulsão, os campos magnéticos, enfim, imantação, tá, situações particulares. Então, lembram, ó, campos gerados por corrente elétrica, todas elas começaram pela experiência de Ørsted, né? Ou seja, quando eu tenho um fio por onde passa a corrente, esse fio com corrente elétrica gera um campo magnético, né? E esse campo magnético gerado pela corrente, ele é sempre perpendicular a ele, tá? E aí a gente tem essa questão da primeira das leis aqui, que é a lei de Biot-Savart, né? O que a lei de Biot-Savart me diz? Que um elemento de comprimento ΔL, tá? Ou seja, um fio qualquer, ó, se eu considerar aqui um fio condutor, né? De um condutor, claro, né? Um pedaço de fio condutor percorrido por uma corrente I, tá? Então, eu tenho uma corrente elétrica passando por esse fio condutor aqui, tá? E aí a gente pega um ΔL, ou seja, nós pegamos um pedacinho infinitesimal desse fio, tá? A gente considera um pequenininho pedaço desse fio aqui. O que ele me diz, ó? Que o campo magnético, né, que a indução magnética, um vetor de indução magnética, é sempre perpendicular a esse fio. E ele é dado pela regra da mão direita que a gente viu lá nas outras aulas, né? Então, vejam, ó, esse campo magnético, ele é proporcional, tá? À corrente elétrica que passa por esse fio e inversamente proporcional ao quadrado da distância em relação a esse ponto, ó. Vamos pensar assim, ó, que eu tenho um fio condutor aqui, tá? Nessa posição aqui, e eu quero calcular o quanto de campo magnético eu tenho nesse ponto P, ó, a uma distância R, ó, uma distância R em relação a esse fio, tá? Então, a lei de Biot-Savart me diz o quê? Que esse campo magnético, esse vetor de indução magnética aqui, que é o meu campo magnético, ele é diretamente proporcional ao ΔL, né, ao I ΔL, ó, ou seja, a minha corrente vezes o comprimento desse fio, esse pedacinho infinitesimal, e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Que distância? A distância entre o fio e o ponto que eu quero, tá? E aí a direção e o sentido são dados pela regra da mão direita, ó. Lembram da regra da mão direita? O meu fio tem que estar sempre na palma da mão, né? O meu polegar indica o sentido da corrente e os meus dedos vão indicar o sentido do campo, tá? Agora eu estou falando só do campo e da corrente, sem a força magnética por hora, tá? Então, essa é a lei de Biot-Savart, tá? Então, ela tem a ver com quem? Com a distância em relação ao fio e com a corrente que passa por esse fio. E a direção e o sentido são dadas pela regra da mão direita, tá? E aí eu consigo determinar lá, lembram que a gente tinha, com a lei de Biot-Savart, a gente determinava o campo magnético B em relação a um fio, em relação a uma espira, em relação a um solenoide, né? Então, essa daqui, na verdade, é a lei de Biot-Savart de uma forma bem geral, tá? O Mi0I, né, que é o meu 8π 10 na menos 7, né, que eu tenho aqui, o meu I, que é a corrente elétrica, o ΔL, que é o comprimento do fio, o seno daquele ângulo, 4πd ao quadrado, tá? Esse é um campo magnético mais geral, assim, definido pela lei de Biot-Savart, tá? E o que me diz a lei de Ampère, ó, que é o que nós vamos depois relacionar ali, ó? É que a soma de todos os comprimentos, ou seja, se eu pegar, por exemplo, aqui, vários fios condutores, né, a soma de todos os, a soma de todos os produtos, né, do comprimento de cada um desses fios aqui, ó, pela intensidade da componente de B, que é paralela a I, tá? Ó, o componente de B, que é paralela a I ΔL, vai ser igual ao produto da permeabilidade magnética, tá? Que dada ali no meio, por exemplo, nós usamos geralmente o Mi0, né? Porque a gente usa esses fios geralmente estando no ar aqui. Pelo igual, né? Então, isso daqui, ó, tá? O produto de todos os ΔLI vai ser igual ao Mi0, que é a minha permeabilidade magnética, pela soma da corrente total que atravessa esse circuito fechado, ó, tá? Porque isso daqui vai ficar bem parecido, ó. A lei de Ampère, gente, ela é muito análoga à lei de Gauss, tá? Enquanto a lei de Gauss fala do produto do campo elétrico, a lei de Ampère fala do campo magnético, tá? Então, elas são análogas, são
bem semelhantes umas às outras. Oi. O que seria aquele delta L ali? O delta L é um pedacinho infinitesimal desse fio que a gente considera aqui, o comprimento desse fio, tá? Por exemplo, essas fórmulas aí a professora não passou para nós ainda, né? Não, essa não. Aqui não. Tá. É porque eu trabalho um pouquinho diferente ali com a lei de que Ampère. Já vou mostrar para vocês. Ah, tá, porque eu estava pesquisando, olhando no conteúdo que o professor passou, não achei dele. Não, essa é mais geral, assim, tá? A lei de Biot-Savart, essa daqui, né? E a lei de Ampère de uma maneira mais geral aqui. Eu passei elas para vocês mais detalhadinhas, tá? Não de uma forma diferencial, já na forma normal para vocês usarem ela direto, tá? Então, vejam, só para terminar, né? Então, a lei de Ampère, ela é análoga à lei de Gauss. O que a lei de Gauss me diz? Que o fluxo de campo elétrico é proporcional ou é igual à quantidade de carga encerrada na superfície, né? A quantidade de fluxo é igual à quantidade de carga. A lei de Ampère, ela é a mesma coisa da lei de Gauss, só que ela é dada para o campo magnético ao invés do campo elétrico. Então, significa o quê? Que ela é igual, ó, o que é essa lei de Gauss, é a lei de Ampère, né? Ela é proporcional, então, ao campo magnético que atravessa essa superfície fechada, ó, tá? A quantidade de corrente, ó, o somatório da corrente elétrica que atravessa essa superfície fechada aqui, vezes o μ0. É claro, ó, gente, se eu tenho duas correntes que sobem aqui, uma corrente que desce, a quantidade que sobra aqui vai ser uma delas, né? Então, é o somatório, ó, positiva e negativa, tá? Então, a lei de Ampère, ela é bem análoga à lei de Gauss. E aí, a gente tinha lá, ó, lembram? Como é que a gente tinha a nossa lei de Ampère para o fio, ó? Essa formulazinha aqui, ó, vocês têm ali no caderno, ó, lembram? Como é que a gente acha o campo magnético para um fio condutor retilíneo? É μ0i sobre 2π vezes o raio, ou a distância que eu tenho aqui, ó, né? A distância ou o raio é a mesma coisa, ó. Então, toda vez que eu tenho um fio condutor, e aí se eu pegar esse fio na minha mão, na palma da minha mão, a direção e o sentido do campo, eles são dados pela regra da mão direita, tá? Aí, ó, é isso que eu tenho da lei de Ampère de uma forma geral, ó, né? Eu tenho um campo dessa forma, eu posso ter um campo no horário ou um campo no anti-horário, dependendo de como eu tenho a corrente, né? Ó, a regra da mão direita, ó. O polegar indica o sentido do I, os dedos indicam o sentido do campo, ó. Nesse caso do I subindo, o meu sentido do campo é no sentido anti-horário. Se o meu I estivesse descendo, o sentido do meu campo seria o sentido horário, né? Regra da mão direita, ó. μ0i sobre 2πr, né? Aí, o que eu tenho? Lembram lá, ó, regra da mão direita, ó. Corrente elétrica subindo, o campo elétrico entra aqui do lado direito e sai do lado esquerdo, né? Lembram, ó? A entrada é um xizinho, a saída é uma bolinha, né, ó? Regra da mão direita, tá? Aqui, ó, né? Eu vou ter a corrente subindo, então o campo entra aqui e sai do outro lado, tá? O que mais que eu tenho aqui? A espira circular, ó, né? Como é que eu via na espira, no centro da espira, ó? B era μ0i sobre 2 vezes o raio, né? Ó, essa é a minha lei de Ampère daí para uma espira circular. Aí eu cuidava de novo aqui, né? Ó, se eu tenho a corrente indo no sentido anti-horário, ele entra do lado de fora e sai do lado de dentro, né? Se a minha corrente vai no sentido horário, ele entra do lado de dentro e sai do lado de fora, né? Ó, então, sentido aqui, regra da mão direita, ó, no sentido anti-horário, se eu pegar esse fio aqui na minha mão, ele entra aqui e sai aqui no centro, ó. Se eu pego no sentido horário, pego esse fio aqui na minha mão, ó, o dedão indica o sentido da corrente, ele entra aqui dentro e sai aqui fora. Gente, vocês conseguem fazer a regra da mão direita para o fio e para uma espira? Conseguiram entender a regra da mão direita? Acho que sim. Eu acho que sim também. Mais Também? simples que aquela outra que tinha que ficar com o dedão assim e fazer um. Para o campo magnético, a regra da mão direita é essa, tá? Vocês têm que lembrar, ó. E aí, o que acontece, gente, ó?
quando você tem um campo saindo, tá? Ó, essa primeira espira circular aqui, ó. O campo aqui no meio é de saída, então ele é polo norte, ó, tá? O campo sai no polo norte e entra no polo sul, tá? Então, a minha bobina, o centro da minha bobina vai ter polo norte e polo sul. Olhem, se o campo de saída for o do meio da espira, essa minha espira circular é um polo norte. Se o campo for de entrada no meio da espira, ela é um polo sul, tá? Isso aqui vocês vão usar muito, gente, Podia principalmente explicar de novo que eu não entendi essa parte aí. motor de indução, tá? Eu já volto aí, Eduardo, que daí eu vou fazer o desenho para vocês, ó. E aí tem a questão da bobina chata, tá? Que ó, é μ0i sobre 2r vezes o número de voltas, né? Lembram disso, ó? O número de voltas que eu tenho na minha bobina, né? Isso aí vocês têm. A questão do solenoide, né? O solenoide é diferente de uma bobina, de uma espira, é diferente de uma bobina chata, por quê? Porque ele é considerado uma bobina longa, né? E aí também, olhem, no solenoide eu tenho que entender também aquela questão do polo norte e do polo sul, ó. Então, se eu tenho uma corrente indo aqui, ó, a minha corrente começa nessa ponta aqui. Então, aonde a minha corrente começa, ela tá vindo aqui, ó, né? Nesse sentido aqui para a direita. Então, se a corrente está vindo no sentido da direita, ó, da esquerda para a direita, o que vai acontecer? O polo norte aqui vai estar aqui, ó, porque se eu pegar pela regra da mão direita, o meu campo vai entrar aqui e vai sair aqui, ó, né? Olha o desenho. Então, sempre assim, ó, Eduardo, aonde entra é polo sul, tá? E aonde sai é polo norte. Porque o campo magnético é sempre assim, ele entra no sul e sai no norte. Tá? Professora, podia passar aquela forma ali de novo? Qual? Aqui. Essa? Isso, só marcar. Ah, tá. Bobina chata, μ0i sobre 2r vezes n. O n é o número de espiras que eu tenho, tá? Uhum. O número de voltas aí, beleza? Professora, Oi? essa fórmula aí é a mesma da espira, né? É só daí multiplica pelo número de espiras, né? Pelo n. Porque se você considerar uma única espira, é só isso aqui, né? μ0i sobre 2r's, e aí se você tem uma bobina chata, você vai multiplicar por quantas espiras você tem. Então, eu acho que eu copiei errado a fórmula. Mas depois eu vou fazer um resuminho ali e já passo. Beleza. Daí agora o solenoide, né? Ó, a formulazinha do solenoide, então é μ0i sobre L, tá? Por que L, gente? Porque o solenoide é uma bobina longa, ó. Então eu vou ter que considerar o tamanho desse solenoide, ó, o comprimento desse solenoide e o número de espiras que ele tem, ó, tá? O N é o número de espiras e o L é o comprimento do meu solenoide, tá? Então, esse é o solenoide que a gente tem ali. E aí, lembrem de algumas aplicações práticas, né? Quando a gente tem dentro do eletromagnetismo, ó, por exemplo, um eletroímã, que é um solenoide, ó, né? O eletroímã não deixa de ser um solenoide, e aí ele tem um centro aqui de um ferro doce, toda vez que você coloca uma corrente circundando ele, ele vira um ímã, né? Por causa do seu campo magnético, ó. E aí a gente tem os eletroímãs. Fechou a corrente, tem ímã. Abriu a corrente, acabou o ímã, né? Por isso que a gente diz que ele é um eletroímã ali, ó. Então, ele funciona dessa forma, né? Toda vez que Bem, você prof. fecha... Oi? É que nem aquela vez lá que eu te expliquei lá do gerador. É tipo isso? Isso. Uhum. Exatamente. Bem parecido com isso. Então, ó, se tem corrente, tem campo. Se não tem corrente, não tem campo, né? Então, o eletroímã funciona dessa forma aqui, ó. Né? Você tem um negocinho aqui que abre e fecha o circuito, né? Como se fosse um interruptor, né? Fechou o circuito, tu tem corrente passando aqui, isso aqui vai funcionar como um ímã. Você abriu o circuito, não tem corrente passando, o ímã cessa a sua parte, né? Tá? Aqui o campo magnético da Terra, a gente também já lembra que eu comentei com vocês, né, sobre as auroras boreais, enfim, né, auroras polares e auroras boreais, né, então sempre aqui, ó, ele sai,
né? Ele entra no polo sul, ao norte magnético, né? E o sul magnético, tá? Lembram, ó, norte geográfico é sul magnético, norte magnético é sul geográfico. Então, o meu campo entra no Polo Sul, ó, por isso que aqui ocorrem as auroras boreais, tá? Porque é um campo de entrada. Então, elas entram no sul magnético, certo? Que é o nosso norte geográfico, ó. Então, lá no Polo Norte ocorrem, né, auroras boreais, certo? Que é uma aurora polar, mas é uma aurora boreal, por quê? Porque é uma entrada de campo, tá? E aqui é muito mais intenso do que aqui, porque aqui a gente tem saída de campo no Polo Sul, tá? As auroras boreais, elas são bem mais comuns no Polo Norte do que no Polo Sul, por causa da entrada de campo. E aí, outra coisa que agora a gente tem, que é a força magnética, né? Lembra que a gente tinha dois tipos de força magnética, aquela que tem a ver com a carga, então é a carga vezes a velocidade, vezes o campo magnético, né? E a gente usa também, eu não costumo usar esse aqui, tá? Eu costumo usar sempre a regra da mão direita, daí a gente vai ter o I ou o V para o polegar, o B para o dedo indicador, né? E a força para o dedo médio, tá? Essa aqui é a regra da mão esquerda, mas eu não vou usar com vocês. Eu prefiro usar sempre a regra da mão direita, porque daí funciona melhor, tá? Depois eu falo ali a regra da mão direita, certo? Então, lembram que a gente fazia aqui pela regra da mão direita, né? Se você tiver um campo de entrada ou de saída, você pode ter uma carga que fica circundando aqui ao redor desse campo, e aí você tem a força magnética se iguala à força centrípeta, né? Então, a minha força centrípeta está aqui, a gente consegue achar a tração, né, desse campo ou o raio dele. Depois eu faço ali manual, que tá, eu acho que fica mais fácil de vocês verem, tá? Aqui, por exemplo, né, eu tenho a força magnética num campo qualquer, tá? Paralelo ou perpendicular a ele, que são as correntes, e aí, se eu tiver um fio, né? Lembro que eu tenho duas situações de força, né? Quando eu tenho uma carga em um campo com velocidade, e quando eu tenho um fio condutor, que daí eu vou ter a corrente, o tamanho do fio e o campo, tá? E aí também sempre pela regra da mão direita, ó. Quando a gente tem um fio condutor, como isso aqui, ó, que me dá o sentido de rotação de um motor, tá? Então, vejam, ó, isso daqui é o que faz o motor girar, né? Então, o meu sentido de rotação tem a ver com a minha força, tá? E a corrente que está lá no fio. E aí a gente consegue perceber essa diferença aqui, ó. Vamos lá. Aqui fica mais fácil, ó. Vamos pensar aqui, eu tenho um comutador, né? Aqui, ó, certo? Uma escovinha, e aqui eu tenho um campo magnético, ó, e aqui eu vou ter uma corrente, ó. Vamos pensar assim, ó, se eu tenho uma corrente vindo aqui, ó, essa minha corrente atravessa essa espira dessa forma, ó, ela entra aqui, né, e vai sair aqui do outro lado. Então, se a gente usar pela regra da mão direita, ó, eu tenho um campo magnético descendo, ó, sai do norte e entra no sul, né? Então, se eu tenho um campo magnético descendo aqui e a minha corrente está para lá, ó, se eu usar a regra da mão direita, ó, campo magnético descendo, corrente indo para lá, ó, aqui, ó, campo magnético, né? Desce. A corrente é o sentido do meu polegar. Então, a minha força magnética vai estar aqui, ó, ó. Então, o meu motor vai girar nesse sentido aqui, no sentido horário, tá? Conseguem entender isso? Depois eu vou fazer melhor para vocês, ó. Então, esse aqui vai ser o sentido de giro, ó. O campo descendo, a corrente indo aqui, né? Então, o meu sentido de giro vai ser o sentido horário, tá? Então, isso é interessante para vocês, porque quando a gente tem um motor de indução como esse aqui, né? Se o meu gerador, ó, se esse aqui for o meu gerador, no caso, uma bateria, né, que tem sempre o mesmo sentido da corrente, ó, eu sempre vou ter o mesmo sentido de giro do motor. Se eu inverter os polos aqui, ó. É horário ou anti-horário, prof? Esse aqui vai no horário, ó. Ó, ele gira para cá, né? Porque, ó, o campo vai descer, né? A minha corrente está indo aqui para lá, então ele vai girar aqui, ó.
A minha força vai fazer esse sentido de giro E de se torque. se o campo subisse? As flechinhas ali subisse? Daí você tem duas chances, Eduardo, ó. Você pode fazer ele girar no sentido anti-horário, fazendo o quê? Ou inverte o sentido da corrente, ou inverte o sentido do campo, Tá, né? mas se fosse invertido o sentido do campo, ele ia ser anti-horário, né? Anti-horário, ó, porque daí Mas você daí tem o se eu faço campo com a mão aqui, eu subindo, não tô conseguindo. Parece que não dá anti-horário. Ah, é verdade, ó. anti-horário. Pior que é verdade. Eu Você, tava você, botando para baixo igual, não, nada a ver. não, ó, o campo vai subir, né? O meu V vai vir para cá, e aí a minha força vai vir aqui, ó. Daí a minha força vai fazer isso aqui, tá? Ele gira no sentido anti-horário. Deixa eu ver E se. um gerador de energia, professora, de como é que ele funciona? Ele funciona de trás para frente, daí? Barbaridade. Agora, o gerador, é que daí você tem que ver. Tu tem um gerador de corrente contínua, né? Ou de Tipo, alternados. na eólica, um dia eu acabei vendo, não sei se eu estou certo nisso que eu vou falar agora, mas o motor, ele gira ao contrário do motor normal, né? Daí é posto uma redução para ele conseguir transformar a energia, tô certo? Mas todo motor, se tu girar ele Não, para é que no eólico não é que é o contrário. Ele não é uma redução, ele tem um multiplicador que tipo Ah, dá um giro na hélice, no rotor lá no gerador dá tipo 15, 20. entendi, Ele só entendi. amplifica o giro. É que nem uma transmissão de bicicleta, quando tu coloca na frente a marcha pequenininha, atrás a marcha grande. Sim, Mas se tu pegar, entendi. Ó, pegar o motor. aqui ele tem um exemplo de um gerador eletromagnético, ó, tá? Mas daí você tem sempre o mesmo sentido da corrente, vejam, ó. Ele começa aqui, né? Ó, e aí ele vai girando e você vai tendo os picos de energias, ó, tá? Conforme ele gira aqui, né? Conforme você tem aqui em relação ao comutador, aí você vai tendo esse giro aqui, você vai fazendo os picos aqui, ó, tá? Ó, Professor, dá para perceber mais ou menos aqui, ó, como é que ele faz, né? Ó. o que é um gerador eletromagnético? Esse é um gerador eletromagnético. Ah, o que é um gerador? É um gerador normal? Aham. Porque Ah, você tá. tem corrente aqui, esse giro aqui vai fazer com que você potencialize a quantidade de energia que você tem. Deixa eu ver se aqui Beleza. tem as correntes de Foucault, que vocês vão ver O mais que pra que era frente. aqueles risquinhos? Era pessoazinha segurando umas pazinhas, professor? Não, é o comutadorzinho. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Espera aí. Os transformadores. Aqui que eu falei antes, né? E, Das professora, e quando eu aurora pego, boreal e aurora austral. Oi? por que que ela esquenta? Tipo, ela cria calor ali no meio? Se Que eu você já vi. colocar como? Tipo, tu tem uma resistência, que nem essas ali que é em espiral ali, e tu põe um metal no meio ali, ela esquenta. Por que que isso acontece? Se você fizer é como se fosse uma espira, Isso. Eu porque boto, eu já vi uns vídeos que os caras botam um pedaço de ferro ali e ele fica, ele fica, tipo, esquenta. eu nunca vi, mas é que na verdade você tem resistência à passagem de corrente, né? Porque quando você cria, por exemplo, um espiral aí, né? Se você tem um espiralzinho, você tem uma quantidade de corrente passando por ele, você vai gerar um campo magnético, e no centro você tem uma resistência maior, e aí sempre vai aquecer, né? É o mesmo rolê da extensão, de não usar extensão enrolada? Exatamente. Uhum. Que daí ela esquenta mais rápido, né? Que ela Porque fica daí tipo, você como se tem fosse um indutor. como se fosse um indutor. Isso mesmo. Então, olhem aqui, ó, gente, no final daquele material que vocês têm ali, tá? E isso daqui tá ali no mapa de vocês também, ó, tá? Aqui tá, ó. Então, quando a gente tem um fio, né? Um resuminho ali de campo magnético, ó. Quando a gente tem um fio condutor, então, pela regra da mão direita, né, ó, o polegar indica o sentido da corrente, os dedos o sentido do campo, e aí a gente calcula o campo magnético por isso daqui, μ0i sobre 2πr, né? Isso para um fio. Quando a gente tem uma espira circular, tá? Deixa eu voltar aqui, ó.
Então, aqui, ó, Eduardo, né? Ó, quando a gente tem campo saindo, tá? É polo norte. Quando a gente tem campo entrando, é polo sul, tá? E aí a gente calcula a bobina, uma espira circular única, por μ0 sobre 2R, tá? Se você tiver uma bobina chata, você só vai multiplicar pela quantidade de espiras que você tem aqui, ó, tá? Ó, multiplica por N, que é a quantidade de espiras que você tem. Quando você tem um solenoide, né? Ó, com um solenoide, por exemplo, você tem um eletroímã como esse daqui, e a forma como a gente calcula o campo, então, é μ0I vezes N, que é o número de espiras, dividido por L, que é o comprimento do meu solenoide, tá? Então, essas são os campos, né? Os campos magnéticos básicos. E aí, agora a gente vai falar da força magnética de novo, tá? Deixa eu só parar aqui um pouquinho a apresentação. Aqui, voltar para cá. Viu? Deixa eu falar dos vídeos dele. Que você mandou antes. E aí, deixa eu pegar aqui. Então, vamos lá. Ó, os exercícios que vocês têm vão usar essas questões de campo e de força, tá? Deixa eu só pegar aqui o nosso fone. Eu vou pesquisar alguma coisa que você pode chamar isso de não. Eu acredito até que não, que é uma membrana, né? Que vem da passagem de evolução. Deixa eu pegar aqui. Eu não posso chamar de ela, se vai ficar, tá? Beijo. Então, vamos lá. Só para voltar aqui para o nosso resumão. Então, ó, quando a gente fala de campo magnético B, né? Então, aqui, ó, campo magnético. Tá? Então, se a gente tiver um fio, né? Então, vamos fazer aqui, ó, por um fio condutor, né? Ó, por um fio. Quem que vai ser o nosso campo magnético? Então, B, que é o vetor campo magnético, na verdade, esse B, gente, é um vetor indução de campo magnético, tá? Porque um vetor campo magnético a gente representa por H, tá? Mas vamos considerar agora para nós aqui na física 3 o B como sendo campo magnético, tá? Então, vai ser quem? μ0 vezes I, que é a corrente, dividido por 2π vezes o raio, né? Quem que é esse raio? Se eu tiver o fio aqui e quiser calcular o meu campo B, uma distância dele aqui, né? Um ponto P, e quiser calcular o B, o meu raio é essa distância aqui, do fio em relação ao ponto P, né? E o vetor AR, vamos pensar assim, né? A direção e o sentido depende da corrente e da regra da mão direita, tá? Então, regra da mão direita, sempre o fio na palma da mão, o polegar indica o sentido da corrente e os dedos indicam o sentido do campo, né? E aí, o que que a gente tem? O xizinho sempre vai ser a entrada, né? Desse campo, e a bolinha sempre vai ser a saída desse campo, né? E a gente representa eles dessa forma. Aí, o que que a gente pode ter? A gente pode ter a espira circular, né? Então, quando a gente tem a espira, que é essa aqui, tá? Eu vou ter que olhar aqui dentro, ó, tá? Como é que a gente vai calcular o campo da espira? Então, o meu B sempre vai ser μ0 vezes I sobre 2R, né? O R é o raio disso aqui, tá? E aí, o que que eu tenho que cuidar, ó? Que se eu pegar a bobina aqui, né, a espira aqui, ó, ele vai sair, entrar aqui do lado de fora e sair do lado de dentro. Então, se aqui dentro, ó, se aqui dentro for um vetor de saída, tá? Uma bolinha, então ele é um polo norte, tá? Se dentro dessa espira, aqui for um vetor de entrada, então ele vai ser um polo sul, tá? Sempre a regra da mão direita, ó. Saída, o campo magnético sempre na saída, ele sai pelo polo norte e ele entra no polo sul, tá? Então, aqui, ó, isso aqui vai ser um polo norte e isso daqui vai ser um polo sul, tá? E depende também sempre da regra da mão direita. E se eu tiver uma bobina chata, o que que eu vou fazer? Vou pegar a espira e vou multiplicar por N, né?
que é o número de espiras que eu tenho lá na minha bobina chata. Então, se eu tiver uma única espira, eu calculo isso aqui, ó. Se eu tiver mais que uma espira, que vai ser uma bobina chata, eu multiplico pelo N, que é o número de voltas que eu vou ter ali, tá? Professora, Oi. e a tensão não vai influenciar no campo magnético também? Não. A tensão influencia se você tiver, por exemplo, I, né? Porque aí você usa a lei de Ohm, né? U é R vezes I, certo? Se você muda a resistência, aí vai mudar a corrente elétrica em relação à tensão. Mas se o resistor for o mesmo, não, tá? Daí a tensão não influencia, certo? Claro que ela vai influenciar se você mudar a resistência do teu circuito, tá? Porque daí muda automaticamente e a tensão tem a ver com a corrente, né? Professora, Então, se você mudar a resistência, muda a corrente, daí sim muda o campo, tá bom? Beleza, obrigado. Aí depois o que que você tem? O solenoide, né? ô, prof, Oi. só uma dúvida daquela fórmula que a professora passou. O N multiplica o Mi0 vezes I, ou toda a função ali Mi0 vezes I dividido por 2 Tanto faz. Tanto faz. Tanto faz, porque aqui fica tudo, né? Tá? É uma multiplicação, daí não tem problema. Certo? E aí o meu solenoide, né? Vocês têm que tomar cuidado só com a entrada e com a saída, tá? O que vai ser quem, então, o meu campo do solenoide, né? O meu B do solenoide vai ser quem? Mi0 vezes I, vezes N, que é o número de espiras que eu tenho, daí dividido por L, que é esse comprimento desse solenoide, porque ele é uma bobina longa daí, né? Daí eu tenho que levar em consideração o tamanho desse solenoide, tá? Bom, esses são os campos magnéticos. O N ali, professor, é número de voltas, né? O número de voltas é quantas espiras eu tenho aqui, tá? Quantas voltas esse solenoide der aqui. Certinho? Muito bem. Daí, depois disso, que a gente vai ter lá, é quem? É a nossa força, tá? Então, a nossa força magnética. Quem que tem a ver, então, qual que é a nossa força magnética? Nós vamos ter dois tipos de força, tá? A força que tem a ver com a carga, certo? Então, vai ser assim, ó, a minha força magnética, Fm, vai ser quem? A carga vezes a velocidade, vezes o seno do ângulo, tá? E vezes B, né? Q vezes V vezes B, vezes o seno do ângulo, tá? Então, eu vou ter a carga que vai atravessar o campo, a velocidade com que ele atravessa, o campo magnético e o seno do ângulo formado entre quem? Entre a velocidade dessa carga e o campo, tá? Então, essa minha força magnética aqui, ó, na verdade, a gente representa a carga V vetorial B. Lembram que eu expliquei isso para vocês? Ó, nós vamos ter a velocidade vetorial B, tá? Produto vetorial de B. Por isso que ele vai ter uma direção e um sentido. E aí, a direção e o sentido é sempre dada pela regra da mão direita. Eu já vou fazer uns exercícios ali, e aí a gente vai, vocês vão lembrar disso, né? Lembram, ó, pela regra da mão direita daí, ó. Então, isso daqui, ó, tá? Eu vou fazer aqui, ó. O meu polegar vai ser a velocidade, tá? O meu indicador vai ser o campo B, tá? E o meu dedo médio vai ser a força F, tá? Então, ó, V, B e F. Então, vejam, ó, quando a minha carga que estiver atravessando o campo for positiva, então o meu F tem esse sentido aqui normal da mão, tá? Se a carga for negativa, o F só vai ser o contrário daí, tá? Vai ser, ao invés dele sair aqui na palma da minha mão, ele vai sair do outro lado. Mas, ó, o V ou o I, tá? Ó, V ou I, aqui, é o polegar. B, que é o campo magnético, e F, que é a força, tá? Então, quem que muda de ângulo? O B e o V, ó, tá? Esse B e esse V é que muda o ângulo aqui, que é o seno desse ângulo.
Então, se eu tiver uma carga atravessando um campo, tá? Eu tenho que levar em consideração as direções e os sentidos pela regra da mão direita. A outra forma é quando eu tenho um fio, né? Então, vai ser o B vezes o I vezes o L, e aí vezes o seno do ângulo, tá? Nesse caso aqui, o seno é entre quem? Entre o B e o L, tá? Entre o campo magnético aqui e o L, que aliás, entre o B e o L, tá? Então, sempre o ângulo aqui, eu vou ter que levar em consideração esse comprimento do fio, tá? Eu vou fazer uns exercícios que eu acho que fica mais fácil daí da gente ver, tá? Então, eu vou ter, ó, dois tipos, agora fiquei tudo pintado, né? Eu vou ter dois tipos de força, né? E os meus campos, né? De um campo. Aí eu falei que eu fiquei pintada, minha irmã tá dando risada aqui. Então, aqui, ó. Eu tenho um fio, uma espira e uma bobina chata, né? O solenoide e a força magnética, tá? Dessas duas formas aí. Então, vamos lá para a lista de exercício agora. Que daí fica mais fácil de vocês entenderem. Tem vários ali, tá? Eu vou resolver alguns e daí depois eu vou deixar para vocês resolverem os outros aí. Prof, Tá? Oi. só lá naquela outra fórmula que o professor passou, a primeira lá, aquela força magnética é igual a Q vezes V vezes B vezes seno de Q, seno do ângulo. Seno do ângulo. Teta. O ângulo é entre carga e o campo. Não, velocidade e campo. Beleza. Deixa eu ver se eu tenho aqui o desenhinho para vocês verem o ângulo aqui. Opa, tem alguém entrando na aula agora? Piazão que faz a oferta pediu, acho. Ah, é verdade. Tudo bem, Eric? Professor, Então, vamos... Oi. então, no caso, naquela pergunta do campo magnético lá, se eu usar, por exemplo, uma resistência de uma bobina de cobre, ele vai dar um certo campo, né? Uhum. E se eu usar um material que tenha mais resistência, ele vai ter um campo maior? Mais resistência, a resistência vai ser inversamente proporcional à corrente, né? Então, sim. No caso, Uhum. tipo um arame, daqueles arames de cerca lá, o campo magnético vai ser maior que o de cobre. Porque você pensa assim, ó, se você vai usar mesmo a DDP, ó, né? Se você usar aqui tá vendo a minha folhinha? Sim. Deixa eu só colocar aqui que tá acabando a bateria. Aí. Ó, se você pensar na corrente, tá? Quanto maior o campo, maior a corrente, maior o campo, né? Se você pensar na lei de Ohm aqui, ó, o I, né, o R vai passar para cá dividindo, ó. Então, se você aumenta a resistência, ó, se você aumenta a resistência, você diminui a corrente, ó. Tá? Então, se você pegar um fio de cobre e um outro fio, você vai diminuir a corrente, você vai diminuir o campo. Uhum. Tá? Então, você tem que pegar uma resistência menor, ó. Porque se isso aqui está multiplicando, ele passa dividindo, né? Então, se você aumenta esse aqui, se você aumenta a resistência, ó, diminui a corrente. Né? Porque você vai dividir por um número maior, ó, eles são inversamente proporcionais, né? Então, se você aumenta a resistência, diminui a corrente. Então, você tem que diminuir a resistência para ter mais campo. Ok? Sim. Deixa eu só achar aqui, peraí. Deixa eu ver aqui. Você tem o desenhinho das forças. Para a gente ver aqui. Aqui, ó. O ângulo é entre o campo. Aqui, ó. Quando for um fio, ó, o ângulo é entre o L e o B. Isso mesmo, ó. Entre o L, que é o comprimento do fio, e o B. Que é como se eu tivesse isso daqui, ó. Aqui eu tenho o fio, ó. Aqui, esse azul é o fio. Ai, que vocês não estão vendo, né? Ô, esperteza de pessoa. Eu ia falar.
Fale, gente. Eu olhando aqui para o meu computador bem faceira, vou explicando para vocês. Isso, Théo. Então, aqui, ó, peraí. Deixa eu achar aqui de novo. Aqui, ó. Então, ó, se você tem um fio aqui, ó, esse azul é o fio, certo? E esse aqui, ó, amarelo é o campo magnético. Então, o ângulo θ que vocês vão fazer é entre o campo e o fio, ó, tá? Se vocês deixarem esse fio inclinado, ó, vai ter um ângulo θ, né? Em relação a esse fio, ó, que é onde está passando a corrente elétrica, né? Ó, no fio passa a corrente, então é entre o fio, o comprimento do fio e o B, que é o campo magnético, tá? Se vocês estiverem falando aqui da carga, ó, vai ser entre o B e o V, tá? Ó, entre a velocidade, né, daquela carga, onde está indo a carga, e o campo magnético, ó, tá? O ângulo é entre esses dois aí, tá? E aí, geralmente, você vai ter isso aqui, ó, uma carga espiral, né? Fazendo uma espiral dentro de um campo magnético, tá? Mas vamos lá para os exercícios, que daí fica mais fácil da gente entender, tá? Eu vou parar a apresentação, que daí agora vocês me marquem, eu fixem a minha pessoa na tela, né? Que aí vocês conseguem ver eu resolvendo aí. Então, vamos lá. Vamos para o primeiro exercício. Vocês já imprimiram eles ou não? Se bem que vocês podem acompanhar no computador também, né? Lá. Exercício número 1. Uma partícula eletrizada positivamente é lançada horizontalmente para a direita com velocidade v. Ó, então vamos pegar aqui, ó. Uma partícula positiva, tá? Então vamos pegar aqui, ó, uma partícula positiva é lançada horizontalmente com velocidade v para a direita. Então ela tem isso aqui, ó, né? Ó, horizontal com velocidade v. Deseja-se aplicar à partícula um campo magnético B perpendicular a V, de tal modo que a força magnética equilibre o peso da partícula. Então, vejam bem, gente, eu tenho que lançar um campo, tá? Perpendicular a V. Então, ó, ou o meu campo vai subir, né, para ser 90 graus aqui com V, ou o meu campo vai descer, né? Ó, é uma das duas situações que eu tenho que ter, tá? Eu quero equilibrar essa partícula com o peso, tá? Então, significa o quê? Que vejam bem, ó, a minha partícula tem o peso, e a direção do peso, o peso é sempre o quê? Vertical para baixo, né? Ó, então, o meu peso tem que estar sempre aqui, certo? Vertical para baixo. Se o peso tem que ser vertical para baixo, a minha força magnética para equilibrar essa partícula, ela vai ter que ser aonde? Vertical para cima, né? Ó, se o peso é vertical para baixo, a minha força magnética tem que ser vertical para cima, para poder equilibrar a força magnética com a força peso, ó. Para que a força magnética para uma partícula positiva vá para cima, o meu campo tem que ir para onde, será? Vamos pensar na regra da mão direita, ó. A força, tá? Ó, para vocês. A força tem que ir para cima, ó, tá? A força tem que ir para cima. A velocidade está para a direita, então o meu campo tem que vir para onde? Ó, a força vai para cima, a velocidade está para a direita, então o meu campo tem que entrar na folha de papel ou tem que sair na folha de papel. Como é que eu sei que a minha força tá para cima? Porque aqui, ó, tu tinha partícula positiva, deixa eu desenhar de novo. Tá A força que tem que exercer para equilibrar o peso. Isso, ó. Eu tenho uma partícula positiva, certo? E a partícula está horizontal para a direita. Eu sei que aqui, ó, para baixo eu tenho a força peso, né? Para equilibrar o peso, a minha força tem que ir para cima. Ó, eu tenho duas forças, a força peso para baixo, a força magnética para cima.
para equilibrar isso aqui, ó, o campo magnético tem que ser perpendicular a isso. Então, ele tem que entrar na folha ou sair da folha. Para a força ficar para cima, ó, a força ficar para lá. A velocidade está vindo para cá. Se vocês puserem a mão ali no papel de vocês, vocês vão ver, ó. A força magnética está para lá, a velocidade está para cá, o meu campo magnético tem que estar o quê? Entrando na folha, né? Entrando na folha, ó. Meu campo magnético B vai ter que estar aqui, ó. Tá? Porque daí, ó, se eu usar a regra da mão direita, campo, ó, o B entrando, o F vai estar para cima, né? E o V vai estar aqui, ó. Ó, campo entrando, V para a direita, F para lá, tá? Conseguem perceber isso, gente? Sim. Da onde sai o campo, André? Ele está perguntando. Ó. É como se você pegasse a folha no ar, né? O campo entra na folha e sai embaixo. Entra nesse plano aqui e sai para baixo. Tá? Beleza, então? Muito bem, a letra A está resolvida, né? Então, é um campo de entrada. Ele não faz caminho fechado daí, André, tá? É como se eu tivesse um campo aqui, por exemplo, vamos pensar assim, ó, eu pego que nem aquele do ímã, sabe o ímã lá da coisa, né? Você deixa ele aqui, então tem um campo assim, tá? O ímãzinho do motor em forma de U, assim, ó. Então, ele sai de um lado, né? Entra de um lado e sai do outro. Beleza, já vi que você disse que entendeu. Olhem a letra B, ó. Supondo que a massa da partícula seja 4 miligramas, então vamos lá. Letra A tá aqui, letra B. Se a massa da partícula for 4 miligramas, tá? O que mais que ele me diz aqui? Que a sua carga, ó, que a carga seja 2 vezes 10 na menos 7 coulomb, e que a velocidade seja 100 metros por segundo, tá? Determine qual deve ser o valor de B. Então, para que isso daqui seja equilibrado, né, para que a força magnética seja igual ao peso, quanto que deve ser o valor do B? Então, eu vou substituir, ó, a minha força magnética tem que ser igual à força-peso. Então, quem que é a minha força magnética, ó? Se eu pegar lá, força magnética é quem? Q vezes V vezes B vezes o seno do ângulo, né? Nesse caso aqui, o seno é 90 graus, tá? Por que que é 90? Porque eu sei perpendicular, ele tá me dizendo, né? Então, fica Q vezes V vezes B vezes o seno de θ igual ao peso. Peso é quem? Massa vezes gravidade, né? Então, vamos lá. A carga é 2 vezes 10 na menos 7. A velocidade é 100 metros por segundo. O campo magnético é o que eu preciso. O seno de 90. Seno de 90 é 1, né, gente? Só confirmar aqui, porque cosseno é 0, né? Seno de 90 é 1, tá? Então, eu já vou pôr aqui, ó. Eu sei que ele é 90 graus, né? Então, vai ser 1, tá? Ó. 90 graus, tá, gente? Ele me disse que ele é perpendicular, então é 90 graus. Igual a massa 4 miligramas. Mili é 10 na menos 3, né? Aí de gramas para quilos, eu tenho que dividir de novo por 1000. Então, vai dar 10 na menos 6, né? 4, 10 na menos 6, certo? Ó, 4 dividido por 1000 das miligramas e dividido por 1000 de novo dos quilos, né? 4 vezes 10 na menos 6 quilos, tá? Porque tem que ser em quilos, né? Vezes 10 da gravidade. Okay? Agora, vamos resolver isso aqui, então. O B vai ser quanto? 40, 10 na menos 6, né? Dividido por 200, 10 na menos 7. Então, isso aqui vai ficar 40 ESP menos 6 dividido por 200 ESP menos 7. 2 Tesla. A resposta está 1,96. Ele deve ter usado a gravidade 9,8, né? Tá?
Então, 2 Tesla é o meu campo magnético para que eu possa equilibrar a força magnética com a força-peso nesse caso aí. Beleza? Gente, é assim, ó, vocês têm que ver, né, se vocês entenderem um pouquinho da regra da mão direita, tá? Se vocês entenderem um pouquinho da regra da mão direita e souberem essas equações que eu coloquei aqui para vocês, ó, né, que eu fiz esse resuminho aí hoje, vai de boa a listinha aí, tá? Porque é só isso que vocês têm. Prof, manda foto daí pra mim, daí eu encaminho pro pessoal. Beleza, eu só vou fazer mais umas duas, daí depois eu mando. Doutora. Prof, Oi. lá naquela 2, o que é o E mesmo? O E é campo elétrico. Não, o E é. Na 2, É, o E é campo elétrico. é Aham, campo elétrico, né? campo elétrico, ó. Vou fazer a 2 também aí. Aí depois eu deixo vocês. Doutora, Ah, é, eu tava Só uma coisa, confundindo com campo magnético, né? Sim. a hora que a professora transformou a massa ali, assim, consegue me explicar de volta? Só fazendo... A massa? É. Sim. Ó, eu tinha 4 miligramas, né? Uhum. Então, se eu transformar isso daqui, deixa eu pegar uma canetinha aqui, que daí fica menorzinho aqui para vocês observar. Ó, se eu pegar 4 miligramas, então é 4 vezes 10 na menos 3 gramas, né? Mas eu preciso transformar para quilos, ó. Então, eu tenho que dividir por 1000 de novo. Então, se eu dividir por 1000, é o mesmo que eu multiplicar de novo por 10 na menos 6, na menos 3, ó. Então, se eu dividir isso, ó, fica 410 na menos 3, dividido de novo por 1000, né? Para transformar em quilos, ó. Então, fica 410 na menos 6. Tá. Tá? Uhum. Beleza? Beleza. Então, voltando aqui. Isso mesmo, gente. Perguntem quando vocês não sabem, né? Vamos lá. Questão 2, ó. Em um laboratório de física moderna, um dispositivo emite íons positivos que se deslocam com uma velocidade v muito elevada. Desejando medir o valor desta velocidade, um cientista aplicou na região onde os íons se deslocam os campos uniformes E e B. Ó, então, ele tem um campo elétrico e um campo magnético, mostrados na figura desse problema. Fazendo variar os valores de E e B, ele verificou que quando o campo elétrico, ó, quando o campo elétrico era 1 vezes 10 na 3 Newton por Coulomb, e B, que é o campo magnético, então, era 2 vezes 10 na menos 2, é esse mesmo, o campo magnético, quem que estava me perguntando aí? O alcance do campo tu tem que ver com o raio, tá? Então, sempre você vê, Anderson, né? Sempre você vai ver pelo raio, tá? O alcance do campo magnético, ó, tu tem que saber o valor dele, tá? Se, por exemplo, se for num fio, como esse aqui, ó, você vai pelo raio, tá? A distância, o alcance é a distância. Então, você tem que ver pelo raio, tá? Só que daí você tem que saber quanto vale o campo. E qual é a corrente que você tem, por exemplo, se o teu campo for gerado por um fio, tá? Você tem que ver sempre pelo raio. Então, aqui vai ficar, então, o meu campo magnético é 2 vezes 10 na menos 2 Tesla, tá? E vamos lá, os íons atravessam os dois campos em linha reta, como está indicado na figura. Com esses dados, o cientista conseguiu determinar o valor de V. Qual foi o valor encontrado por ele? Despreze as massas dos íons. Então, ó, eu preciso saber qual que foi um íon positivo, tá? Se é um íon positivo, a minha carga é quanto? 1,6 vezes 10 na menos 19 Coulomb, né? É positivo, então o meu íon é positivo. E qual que é o menor valor de um íon? É o mesmo valor do elétron, né? Ou do próton, tá? Então, a carga é positiva, 1,6, 10 na menos 19. Então, vejam, ó, o que que ele me disse ali, ó? Que o B era um B de entrada, né? Ó, o B estava entrando, e o E, o campo magnético era igual ao campo elétrico, né? Então, a força elétrica é igual à força magnética, tá? Ele queria descobrir ali qual que era a minha orientação.
Então, se eu olhar para o desenho dele, ó, tá? Se vocês olharem para o desenho dessa número 2, ó, eu vou ter um B entrando, ó, vou ter um B entrando de novo, ó. O B entrando, o V indo para a direita e a força subindo, ó. A força magnética está subindo e o campo elétrico está descendo. Então, para que essa partícula atravesse isso aqui, o campo elétrico tem que anular a força magnética, ó. Então, eu vou dizer o quê? Que a minha força magnética vai ser igual ao meu campo elétrico, nesse caso aqui, ó, tá? Antes, a minha força magnética era igual ao peso. Agora, a minha força magnética é igual ao campo. Então, quem que é a minha força magnética? É Q vezes V vezes B, né? Vezes o seno de 90, porque dá para ver ali que é 90, porque ele é perpendicular, igual ao campo elétrico. Então, eu vou ter... Aquele 1.6 ali, professor, é o valor da carga de um próton? Do próton, isso, do íon positivo. Tá. Uhum. Então, aqui vai ficar a carga, né? 1.6, 10 na menos 19, vezes a velocidade que eu quero saber, vezes o campo, que é 2, 10 na menos 2, vezes 1, né, que é o seno, igual a 2, a 1, que é o campo elétrico, 10 na 3. Por Então, que o agora campo elétrico é 1, professora? o campo elétrico é 1, 10 na 3, ó. Ah, ele me deu, né? Ele me deu, Então, agora vamos ali, vamos multiplicar isso aqui, então vai ficar 3,2, né? Vezes 10 na menos 21, V, igual a 1, 10 na 3. Então, o meu V vai ser 1, 10 na 3, dividido por 3,2, 10 na menos 21. 1 dividido por 3,2. 1 ESP3 vai dar muito alto aqui, dividido por 3,2 ESP menos 21. Alguma coisa errada aí. 3,1, 10 na 23, né, metros por segundo, nem pensar, né, maior do que a velocidade da luz. Não pode ser. Como é que eu sei que é 90 graus, professor? Porque ele me mostra ali que é perpendicular, ó. O V e o B no Conforme o desenho, né? desenho? Isso, Conforme o ó. desenho ali, né? Aham, ó, o B tá entrando e o V tá vindo para cá, né? Tudo bem que é uma velocidade muito elevada, né? Mas não pode ser maior que a velocidade da luz, né? Fazendo variar os valores de E e B, ele verificou que quando E é 1, 10 na 3 e B é 2, 10 na menos 2, os íons atravessam os dois campos em linha reta, como está indicado na figura. Então, significa que o campo elétrico que está descendo é igual à força magnética que está subindo. Com estes dados, o cientista conseguiu determinar o valor de V. Qual foi o valor encontrado por ele? Mas a carga do íon, 1,6, 10 na menos 19. O B é 2, 10 na menos 2. O campo elétrico, 1, 10 na 3. Eu vou verificar, gente, se eu não troquei os expoentes ali, tá? Porque não pode dar uma velocidade maior que a velocidade da luz, né? Tá? Deixa eu só achar da onde que eu tirei o problema, daí eu já digo para vocês, tá? Mas é isso, né? Porque ele está atravessando, então a força magnética tem que ser igual ao campo elétrico. E daí Professora, ele se só anula. uma dúvida aleatória. A velocidade da luz não é uma distância? Não, a velocidade da luz é 3, 10 na 8 metros por segundo. Sim, mas ela, tipo assim, ela é velocidade mesmo, ela não é uma distância. Não, anos-luz que é a distância. Ah, é anos-luz, é isso. Anos-luz que é a distância. A velocidade da luz é a velocidade normal. É. Tá? Beleza, obrigada. Nada. Gente, então vamos lá. Ó, vocês têm que ir fazendo essas igualdades ali, vendo quem iguala com quem, tá? Então, esses outros exercícios que vocês têm ali são todos muito parecidos, tá? Então, vocês vão fazendo, vão encontrando esses aí agora, tá? E aí a gente vai fazendo juntos, tá?
Deixa eu ver, eu não deveria ter a carga do outro lado. Pode ser, mas só que o campo. É que a força elétrica, né? Tá certo, André? Eu não posso igualar força com campo. Eu tenho que ser a força elétrica igual a força magnética igual a força elétrica. E a força elétrica é Q vezes E. Isso mesmo, tá certo, ó, já achei aqui. Aí aqui eu vou ter também a carga, né? 1,6, 10 na menos 19. Ó, é só continuar aqui. Obrigada, André. Tá ligado na parada, ganhou meu ponto. Ó, esse aqui corta, tá? E aí você vai ter aqui 2, né? Ó, tira esse 3 daqui, fica 2, 10 na menos 2, né? Então, fica 1, 10 na 3, dividido por 2, 10 na menos 2, tá? Aí sim, né? Ó, 1, 10 na 3, 1 ESP3 dividido por 2 ESP menos 2 vai dar 5, 10 na 4, né? 50.000 metros por segundo. Daí agora sim, né? 5, 10 na 4 metros por segundo, dá certo. Querem que eu refaça, gente? Ó, vou refazer aqui, tá? Só para vocês entenderem o que o André me disse aí, ó. Porque se eu tenho força, né? Eu tenho que igualar força com força. Antes a gente igualou a força-peso com a força magnética, ó. Agora, o que que eu tenho que igualar? A força magnética com a força elétrica, né? Ó. Então, força magnética, Q vezes V vezes B, vezes o seno do ângulo. Força elétrica é quem? É o campo vezes a carga, ó. Tá? Então, é Q força elétrica, lembra lá da aula passada, que vocês fizeram a prova também, ó? Força elétrica é sempre a carga vezes o campo, né? A carga geradora vezes o campo. Então, essa carga aqui simplifica com essa, ó. Isso aqui eu sei que é 1, porque é o seno de 90. Então, vai sobrar a velocidade que eu preciso. O campo magnético, que é 2, 10 na menos 2. O campo elétrico, que é 1, 10 na 3, né? Então, eu vou ter V aqui, vai ser quem? 1, 10 na 3, dividido por 2, 10 na menos 2, né? Então, o meu V vai ser, aqui, ó, 5, 10 na 4, ou 50.000 metros por segundo. 50.000 metros por segundo é razoável para uma partícula, né? Tá? O que não pode é dar maior que a velocidade da luz, né, gente? Por isso que eu já vi que estava errado lá, tá? Essas coisas que vocês têm que tentar lembrar sempre, tá, gente? Que aí você já sabe se você fez certo ou errado. E aí você já procura uma solução. Opa, deu mais que a velocidade da luz, então não tá certo, né? Tem alguma coisa errada no problema. Muito obrigada, André. Era só para ver se vocês estavam atentos, né? Certo, gente? Vamos tentar fazer as outras ali. Vocês querem ir tentando fazer? Depois eu vou fazer ali a 5, ó. A 5 é um vetor, né? E aí vocês têm que fazer o rotacional desse vetor ali, ó. Tá? Passam a 3 e a 4 agora, que eu acho que vocês conseguem fazer de boa. E aí eu já faço a 5 para vocês. Depois do intervalo, né, prof? É verdade. Pode ser, então. Querem fazer um intervalinho agora? Pode ser? Pode ser? Porque falta bem Ô, pouquinho. professora, faz um intervalo aí de uma meia hora para mim tomar um banho, então. Tá bom. 9h05, dá tempo. 9h05 a gente volta. 9h10. Ô, mas que banho é esse de 15 minutos? Nada a ver. Vai gastar muita luz, homem? Enquanto isso, eu vou passar as fotos para a Luana, depois a Luana passa aí, tá? Então, vamos lá. Intervalinho dos 15 minutinhos. 20 para o Christian tomar um banho, senão ele vai ficar muito fedido. Professora, eu trabalhei o dia inteiro, né? Tem que dar um, Então, vá bem correndão lá tem tomar que um dar banho. um talento no corpo. Professora, Oi?
O μ0 ali da fórmula é uma constante?